comentar alguma coisa sobre uma doença do Maranhão, no nosso estado, no nosso país, mas na nossa região, que é o câncer de pênis, que pouco se falava em câncer de pênis. Na realidade, foi um dos primeiros procedimentos que o estudante de medicina no Maranhão fazia há 30 anos atrás, no qual a gente analisava o tratamento da doença, da Sociedade Brasileira de Urologia, com uma visão diferente, quando começou a perceber que essa doença era incidente em alguma região do país, muito mais prevalente que de outras, e, consequentemente, começou a ter uma atenção maior em uma doença que pode ser prevenida, você pode não ter a doença, mas que na nossa região, no Nordeste e no Maranhão, ela tem levado a óbito muito homem, e sem falar na condição da alteração da sexualidade, ponto que a gente ainda não discutiu sobre isso. E o que mais chama a atenção no nosso país é que a gente não sabe nada de epidemiologia, a gente não sabe onde acontece mais a doença. A gente não sabe o que mais acomete as regiões que mais acometem esses homens. Nós temos alguns estudos epidemiológicos no país que foram feitos há um tempo atrás, que citam trabalhos isolados de câncer de pênis. Quando a gente cita que o Maranhão, a região Nordeste, é a mais acometida pela doença, pelo câncer de pênis, pela destruição do pênis por um tumor masculino, a gente cogita que seja verdade. Mas o verdadeiro estudo epidemiológico, o verdadeiro local em que existe a doença no país, ainda é muito duvidoso esse local. Porque vários homens do Nordeste saem para São Paulo e para o Rio para tratar, em busca de melhores condições de tratamento, já que o Nordeste é essa condição pequena, e nesse ponto, que esses homens saem do Nordeste e vão para outro estado, Rio, ou São Paulo, ou Brasília, por exemplo, a gente vem a descobrir que eles são oriundos do Nordeste. Mas alguns trabalhos mostraram também que esses homens que têm câncer de pênis também moram nessa região de São Paulo, de Rio, de Brasília. Mas não há dúvida com alguns levantamentos que foram feitos, e a gente confirma e questiona algumas coisas, confirma outras sobre aonde acontece realmente essa doença. Se a gente for comentar o que o Instituto Nacional do Câncer disse há um tempo atrás sobre a epidemiologia da doença, nós aqui do Nordeste, nós do Hospital Universitário, nós de São Luís do Maranhão, discordamos com alguns pontos e concordamos com outros. A gente concorda, por exemplo, com esses pontos em parte. A gente discorda das duas primeiras afirmações e concorda com as últimas afirmações. O que é que nós concordamos? O que é que nós discordamos? Que o câncer de pênis é um tumor raro nome a partir dos 60 anos de idade. Isso a gente discorda. Porque na nossa região, a gente tem tratado e atendido pacientes, vocês até do interior do estado devem ter visto isso no dia a dia, que homens abaixo de 60 anos têm sido acometidos, têm a doença câncer de pênis com uma frequência grande, não é só após os 60 anos. Que para caras condições de educação e hábitos de higiene, além de comportamento sexual de risco, sim, isso interfere na gênese do câncer de pênis. E mais frequentemente, que o tumor acomete mais frequentemente na região norte-nordeste, também a gente concorda. Então, o que é que nós concordamos? Com essas afirmações. Precárias condições de educação, de hábito de higiene pessoal, além de comportamento sexual de risco ligado ao HPV, a gente concorda. E discute a afirmação de que é mais frequente na região norte-nordeste hoje em dia, apesar de concordar. Mas alguns estudos já mostram que tem uma certa mudança essa afirmação que o INCA fazia. Mas o que é que se tem de concreto, então, depois de feito um único estudo epidemiológico no Brasil? É que no Brasil, no nosso país, 2% dos cânceres são diagnosticados, 2% dos cânceres diagnosticados em homens são de pênis. Que 1.000 amputações de pênis no ano, isso foi uma estatística de 2008, do DataSUS, em que 1.000 homens perderam o pênis em cirurgia de amputação por câncer. 16% desses cânceres são diagnosticados no estado do Maranhão. E um caso novo a cada 13,7 dias no estado do Maranhão. Então, a cada 13 dias aparece um caso novo no nosso estado. E 50% desses homens começam com uma pequena ferida, uma pequena lesão que vai piorar, vai evoluir para tumor, vai necrosar, vai aumentar, vai destruir o pênis, e do início da doença até ele procurar uma assistência médica, já se passaram um ano, 365 dias, até que ele consiga ser abordado, ser visto
ou por um agente de saúde que mal fala no assunto sobre isso e nem tem a capacitação para isso, ou pelo enfermeiro do programa de saúde da família, ou pelo médico do município que vai ter o primeiro contato quando a doença já evoluiu aproximadamente 1 ano ou mais. Então, de estatística que confirma esse caso novo a cada 13 dias, a gente tem um primeiro trabalho epidemiológico que foi feito pelo Dr. Benedito de Salvador, que no levantamento epidemiológico lá da Bahia, publicado no ano de 1984, em que ele analisou lá, epidemiologicamente falando, 811 casos de câncer de pênis no espaço de tempo de 1952 a 1983. Um outro trabalho foi apresentado no Congresso, feito aqui no Hospital de Belo, que foi analisado no prazo de 1990 a 2000, 266 casos, confirmando também um caso novo a cada 13 dias. Então, do primeiro estudo epidemiológico suscitado por esses dois trabalhos comentados, foi feito em 2006 e 2007 um levantamento nacional, criado um banco de dados, em que nós, urologistas do Brasil, abastecemos esse banco de dados e informávamos para a Sociedade Brasileira de Urologia os casos que aconteciam, então, no nosso país. Foi um estudo que, na nossa conclusão, principalmente daqui do Maranhão, foi extremamente subnotificado, porque a participação maior que ocorreu nesse estudo, sem dúvida, foi do Maranhão e do estado de São Paulo. O Maranhão enviando de 25 casos para esse banco de dados da Sociedade Brasileira de Urologia, casos quase que especificamente do Hospital Universitário, pelo grupo do Hospital Universitário. E poucos, 2 ou 3 casos foram oriundos do Hospital de Belo. Ou seja, para a nossa cidade, num período de 1 ano, foi uma subnotificação muito grande. E São Paulo concorreu com 31 casos, abasteceu esse banco de dados, mandando 31 casos para esse estudo epidemiológico. Quando São Paulo é um mundo quase 18 milhões de habitantes, com vários centros que tratam câncer de pênis, e foi abastecido apenas com 31 casos. Quando foi purificar esses pacientes de onde eles eram oriundos, mais de 70% dos pacientes operados em São Paulo vieram da região norte-nordeste. Aí a gente vê mais aqui, Alagoas com 3 casos, Bahia com 1 caso. E Bahia é um dos centros oncológicos mais antigos e que tratam câncer com um volume muito grande. E ter abastecido o estudo apenas com 1 caso. O resumo desse estudo mostrou então que no Sudeste, 45% desses casos diagnosticados, 45% estavam no Sudeste, no caso no Rio de Janeiro e São Paulo. No Nordeste apareceu 41% dos casos operados. O Centro-Oeste com 25% e o Sul, a região Sul do Brasil, só com 1 ou 2% desses casos tratados lá na região Sul do país. E que o Maranhão, em termos de Nordeste, foi o que mais enviou casos. Talvez não pelo grande volume, mas pela ausência de um estudo epidemiológico bem feito nas outras cidades do Nordeste. Dentre elas, a gente destaca, na região Norte, não sendo o Nordeste, o estado do Pará, que mandou apenas 1 caso. Em estudo epidemiológico ainda, falando sobre estudo epidemiológico, o Pará tem também um grupo que estuda câncer de pênis, o Dr. Luiz Alves, que estuda com frequência câncer de pênis, e ele, na publicação dele, em 2006, ele apresenta para a gente 208 pacientes. Quando no estudo epidemiológico foi enviado nenhum caso, eu falei até 1 caso, mas nenhum caso foi enviado para o estudo epidemiológico, a gente vê que é um contrassenso. Um estado que estuda 208 casos, publica uma estatística em 2006, para o estudo epidemiológico não manda um caso. Subnotificado, subabastecido esse banco de dados. Esse aqui também é um trabalho feito pelo Ornelas, do Rio de Janeiro, e que mandou apenas 11 casos. Um dos trabalhos produzidos pelo Dr. Ornelas no Instituto Nacional do Câncer mostra para a gente 20 casos no ano, ou seja, ele apresentou em um trabalho 230 casos, quando ele fala também que a maioria desses pacientes nasceram no estado do Rio de Janeiro com baixa condição socioeconômica. Então, em termos de epidemiologia, a gente também questiona muito a nossa posição. Isso é uma tese de mestrado, foi feita na Bahia, e que também foi estudado 314 casos, quando a Bahia mandou apenas 1 caso para o estudo epidemiológico. Esse é um outro estudo que foi feito em Pernambuco, que também foi analisado um total de 88 casos, quando Pernambuco, Recife, mandou, especificamente Recife, mandou 1 caso, e que lá, pelo estudo que foi publicado no Internacional Brasileiro de Urologia, eles têm, em média, 15 casos por ano de apenas um hospital em Salvador. Esse é um outro trabalho que foi publicado
publicado pelo AC Camargo, pelo Dr. Stênio Kassuzek, um estudo muito interessante, em que ele analisou 118 casos. Nós aqui do Maranhão mandamos 17 casos para esse estudo, aqui do Hospital Universitário especificamente. Foi estudado 2 anos os casos de homens que tinham câncer de pênis e que tiveram relação sexual com bicho, com cachorro, com burra, com jumento. Veio até um caso do Rio Grande do Norte que tinha relação sexual com a raia. Né? É diferente, esse é um pouquinho diferente. Então ele queria interpretar, tinha a seguinte dúvida, que o mesmo HPV que induz ao câncer de pênis na lhama, lá nos Andes, poderia induzir ao câncer de pênis no cavalo, poderia induzir também o câncer de pênis no jumento, na égua, no bode. Então talvez esse mesmo HPV o homem pudesse se contaminar tendo relação sexual com esses bichos. Então foi utilizado os homens no trabalho, foi estudado os homens que tiveram relação sexual com animais e o grupo controle que não tiveram relação sexual com animais. Ambos os grupos de câncer de pênis, o trabalho dele mostrou que não tinha nenhuma relação, ter relação sexual com bichos. Mas foram 118 pacientes estudados no período de 2 anos. Em termos de Brasil, foram 59 casos. O estudo epidemiológico também foi abaixo desse trabalho feito pelo AC Camargo. Aqui, recentemente, no Congresso do Albert Norabello, foi apresentado pelo Dr. Ronald um tema livre, em que ele mostrou ali 154 casos de 2009 a 2014, para fazer um total de 26 casos por ano, especificamente do Hospital da Norabello. Não entrou nossos casos aqui do Hospital Universitário, nem do Hospital Geral, que também opera muito câncer de pênis, e a Santa Casa também. Ou seja, toda essa parte epidemiológica, a gente tem colocado que existe uma subnotificação. Para isso, aqui no Hospital Universitário, nós abrimos um projeto de extensão universitária via a docência da universidade, aqui no ambulatório da urologia, para esse ano agora de 2016, que já foi agora aprovado, homologado, que é o ambulatório, o centro de referência, o ambulatório de referência em câncer de pênis. Aqui foi o projeto inicial que saiu da cidade de Paulino Neves, que a gente pretende desenvolver para essa região dos Lençóis, Paulino Neves, Barreirinhas, outras cidades. A gente deve começar com essa região, mas o que a gente vem proposto é que o nosso ambulatório de referência e de tratamento para câncer de pênis vai ser aberto ano que vem através do projeto de extensão, que agora está literalmente homologado. Esse é o núcleo de referência em prevenção e tratamento de câncer de pênis do Hospital Universitário, coordenação da gente aqui, junto com o grupo da urologia, e agora está legalmente aberto a partir de 2016, ele vai estar funcionando e a gente vai estar disponibilizando para vocês aí as capacitações em câncer de pênis e enfim, para a gente poder tocar melhor nesse assunto. Né? Além disso, a gente tem, junto com o grupo da genética, feito algumas coisas mais avançadas, além de só amputar pênis e ver se essa doença está progredindo ou não para a região inguinal, que é o estudo das alterações genômicas nesses cânceres, para ver se tem alguma coisa relacionada com o DNA. Esse grupo, que é o GCAP, Grupo de Estudo de Câncer de Pênis, já está com 52 pacientes, e por incrível que pareça, todos, T3, T4, que é T3, T4, são tumores que já destruíram quase todo o pênis, não são tumorezinhos, são tumores que já destruíram muito o pênis, e 73% desses pacientes têm já linfonodo comprometido para a região inguinal, gânglios que já progrediram para a região inguinal. A gente pretende agora em novembro, fechamos 52 casos, eu acho que até o final do ano que vem já deve ter mais ou menos 100 casos. Então, em termos de epidemiologia da nossa região, a gente pretende, a partir do ano que vem, mapear o Maranhão em termos do, pelo menos no ano que vem não, nos próximos 10 anos, fazer uma linha de pesquisa aqui no Hospital Universitário e tentar abordar essas regiões do Maranhão. O sul do Maranhão, o centro-oeste, o leste, o oeste, e começando pela região norte do Maranhão, especificamente, não é porque é a região mais bonita, mas a região de Lençóis, que além de fazer um trabalho, o local é extremamente mais agradável. Se a gente sabe qual é a nossa verdadeira epidemiologia, a gente vai saber, então, oferecer para o Brasil e propor para o Brasil um segundo estudo epidemiológico em câncer de pênis. Se a gente faz o dever de casa no nosso estado e no nosso município, a gente consegue cutucar a Sociedade Brasileira de Urologia a fazer um segundo estudo epidemiológico e aí sim estender isso para outros estados. Aí a gente tem aquela primeira informação que o INCA deu, que a gente discorda. A segunda informação que o INCA colocou, que aí já mudou um pouco, já baixou de 60 anos para 50 anos. Já diz que condições socioeconômicas, instrução e uma higiene íntima e a homens que não se submetem à circuncisão, que é a cirurgia de prostatectomia para retirada da fimose,
aí estaria imbricado o câncer de pênis. E coloca também na afirmação única que o vírus do HPV está intimamente relacionado, assim como mantém a informação que as regiões mais frequentes é a região norte-nordeste, a gente ainda não concorda com isso. A gente realmente concorda com o que saiu do estudo epidemiológico, que é que o câncer de pênis é uma região muito frequente no Brasil, acometendo preferencialmente pacientes de baixa renda, não circuncisado, de nascimento, ao nascimento, na cor branca, não são só os negros como se suspeitava, morador da região sudeste e nordeste, que vários deles já nascem no Rio de Janeiro, também nascem no Rio de Janeiro, e que demoram muito a procurar assistência médica. Essa afirmação é que mais se aproxima do que a gente concorda, que é a afirmação mais recente do primeiro estudo epidemiológico feito no país. Tá? Esse é o nosso hospital, que a gente desenvolve as nossas atividades, e essa parte da epidemiologia volta a performar esse slide que a gente mostrou inicialmente, que é baseado nesse slide, que foi o resumo da primeira conclusão epidemiológica a respeito de câncer de pênis, é que a gente quer tratar uma nova abordagem para esse velho problema que é o câncer de pênis. Mas que nova abordagem é essa? A gente já discutiu sobre onde aparece o câncer de pênis, qual a maior frequência, onde existe, por que ela existe, por que a gente descobre que é só no Nordeste. Isso a gente já discutiu. Mas o que nós vamos fazer, afinal de contas, daqui para frente? Saber onde ela acontece, está tudo certo. Está ali, está em Barreirinhas, está em Bacabal, está em Santa Inês, ali tem maior frequência do tumor. Mas o que nós vamos oferecer para esses pacientes? Então já existem algumas novas abordagens. Abordagem cirúrgica para tentar pegar esses tumores. Não T3, T4, mas T1, T2. Por que T1, T2? Porque T1 é um tumorzinho que está ali na cabeça do pênis, na glândula do pênis, uma pequena ferida que a gente tira só o tumor. T2 ele já destruiu parte da glândula do pênis, da cabeça do pênis. Você tira parte da glândula do pênis ou a glândula do pênis. O T3 e T4 não, são tumores que já destruíram o pênis quase todo. E o T4 já destruiu tudo. Tudo, você não tem muito o que fazer, a não ser retirar todo aquele órgão genital e implantar a uretra no períneo. Então, T3 e T4 é o que a gente tem aqui. A nova abordagem é tocar nesse assunto, fazer o diagnóstico precoce, cirurgias que preservem o máximo esse pênis. E a nova abordagem para o futuro, reconstruir o falo, reconstruir o pênis, pelo menos esteticamente falando. A abordagem epidemiológica é essa que nós estamos querendo propor, então, a gente sempre veio propondo, desde a primeira ação que nós fizemos aqui no Hospital Universitário, no Dona Bela, no Hospital Geral, que foi um mutirão de prostatectomias em 2007 ou 2008, não me lembro agora. Nós fizemos 100 prostatectomias na cidade de São Luís, e aqui nessa abordagem, no Hospital Universitário, em que nós fizemos uma média de 40 a 50, nós achamos 14 câncer de pênis ao léu. Fazer a prostatectomia simples, estava lá o tumor dentro do prepúcio. Então, essa abordagem epidemiológica, sobre falar sobre o tumor e ir lá capacitar as estratégias de saúde da família, para tocar no assunto e saber onde realmente existe essa doença, está mais localizada no nosso estado, é a intervenção epidemiológica que a gente vem propondo. A intervenção patológica já tem acontecido de um tempo para cá, e nós temos aqui no nosso hoje um patologista, o Dr. Gil Eanes, que faz parte do grupo do GECAP, que tem dedicado muito a sua pós-graduação no estudo do câncer de pênis, e agora está terminando a sua livre docência e deve partir para o pós-doc dele ligado ao câncer de pênis. Se empolgou em estudar o câncer de pênis, e a mudança dos novos tipos histológicos, em que a gente chamava apenas todos os tumores como carcinoma epidermoide, a gente tem uma nova classificação de um certo tempo para cá, proposta pelo Dr. Cubilas, e que o Dr. Gil tem abordado essa nova classificação histológica e cruzado esse tumor avançado com essa abordagem histológica para a gente ter aí sim um novo comportamento, não, entender um comportamento de alguns pequenos tumores que avançam e de uns grandes tumores que não metastatizam. Além desse estudo histopatológico, o estudo da imunohistoquímica, marcadores de receptores via biologia molecular, para saber se os tumores são mais ou menos agressivos. E, em paralelo a isso, o GECAP, o grupo de estudo ligado à genética, as alterações genéticas no qual se faz necessário a gente entender, para entender se existe alguma interação de HPV, gene do HPV, o vírus HPV, a carga genética do HPV, imbricada com o hospedeiro, se transforma esse tumor em mais agressivo ou menos agressivo. Isso vai via estudo de genoma. Aqui é a intervenção epidemiológica que nós falamos. São alguns fatores que nós respeitamos hoje, ligado à patologia, como grau histológico, percentual de anaplasia, grau de infiltração,
enfim, estágio do tumor, invasão perineural, presença de coelocitose via HPV, a parte de marcadores da biologia molecular, como o P53, a E-caderina, que fazem que a gente, sabendo isso, a gente suspeita ou não que vai ser mais ou menos agressivo esse tumor. Além dos subtipos histológicos, como eu já falei, intervenção patológica, os fatores histológicos e de prognóstico, se vai ou não progredir para metástase, a gente tem o subtipo histológico, não é só carcinoma epidermoide, existem outros subtipos, o grau de agressão desse tumor, o grau de invasão nos vasos, artérias e veias, se esse tumor é muito profundo em termos de epiderme ou não, a classificação TNM, que é tumor, linfonode e a metástase à distância, e a localização anatômica, se ele já comprometeu glande, corpo de pênis ou se já tem metástase. Existem alguns subtipos que tem hoje na nova classificação, como arte-tumor, o basaloide, o sarcomatoide, enfim, tem uma nova classificação hoje que a gente vem a respeitar, e sabendo que esses tipos que estão marcados aí em vermelho são os mais agressivos e que vem apresentando, ao longo dos estudos comparativos de tipo de tumor e progressão metastática, mais chance ou pior prognóstico em termos de progressão de risco de metástase e evolução da doença. Em termos de metástase e morte, a gente sabe que os tumores que têm metástase, que são de baixo grau, eles têm uma chance de morrer menor, lógico. Os intermediários, a chance já é média, e de alto grau de progressão, de chance de ser mais agressivo, o óbito realmente ele é muito mais precoce. Aqui são os estudos em termos de grau histológico e metástase, sobre invasão das veias, quando o tumor é muito agressivo, ele invade logo as veias e, com certeza, invadindo os vasos, eles se disseminam com mais facilidade. E em termos de profundidade da lesão, se ele é mais profundo, ele tem mais risco de metástase. Um tumor com 5 milímetros ou menos de profundidade, ele tem, em termos de epiderme para dentro do corpo peniano, ele tem menor chance de metástase, mais de 10 milímetros. A chance dele progredir para uma metástase para linfonode já é de 80%, e acima disso a gente sabe que é um grau bem mais agressivo, que a evolução já vai ser muito mais comprometida. Aqui é outro sobre localização da lesão, se ele é de cabeça, de pênis ou de glande, de corpo ou não, se ele está ou não associado ao DNA do HPV e se ele apresenta ou não mais frequência de metastatização. Aqui é outro quadro que a gente tem um fluxograma de classificação de chance de metastatizar e chance de sobrevida, e que a gente soma todos esses subfatores, como grau histológico, nível de profundidade, invasão perineural, e você vai somar, dar pontos para isso e dar ali um score de prognóstico em termos de metástase e de sobrevida. Esse o patologista informa para a gente, é um novo momento da patologia relacionado ao câncer de pênis. E a gente tem outro nomograma que se faz, outra classificação de score para predizer se vai ou não haver mais chance de ter metástase. Aqui é outro padrão de imunohistoquímica, marcadores para esse, via biologia molecular, para esses subfatores. Tudo isso que a gente está falando é dizendo que esses outros marcadores, no passado, a gente não discutia. A gente sabia que tinha um câncer de pênis, que tinha que amputar, tinha que operar, tinha que resolver. Então, resolvendo isso, amputando, o homem estava curado. A gente sabe que não, que a progressão para linfonodo, os linfonodos que vão ulcerar e comprometer as veias da artéria da perna e que vão levar a óbito. Isso aqui são as alterações, eu já falei sobre como se faz as alterações, análise das alterações genômicas. E esse trabalho recente daqui, feito muito preliminar, com 9 amostras dos 54 casos que foram levados para fazer análise gênica, já mostrou um resultado muito preliminar que o cromossoma 14, por exemplo, o braço longo do cromossoma 14, tem uma alteração de todos esses genes no cromossoma 14 em 50% das amostras. Então, o cromossoma 8, o braço longo pequeno do cromossoma 8, o cromossoma 1, o braço longo do cromossoma 4, o pequeno do 5, o longo do 5, o pequeno do 5, o longo do 7, o pequeno do 9, todos esses já participam com uma alteração no genoma desses tumores. E através desse estudo feito aqui via laboratório genético, tem mostrado já que existe alguma coisa, que tem alguma coisa errada em termos de análise genômica desses tumores, que a gente precisa aprofundar mais esse estudo.
Alguns trabalhos já foram publicados a respeito disso. Então, a gente tem o quê? Intervenção epidemiológica, intervenção patológica, intervenção cirúrgica e intervenção genética. Isso não se falava há um tempo atrás. A gente só dizia, tem câncer de pênis, tem que amputar. Hoje a gente quer achar tumor no estágio bem inicial, para que a gente consiga no futuro dizer se esse tumor é mais agressivo ou menos agressivo, identificando o DNA de HPV ou de outros marcadores a esses tumores. Esses são os tumores que a gente pega aqui no ambulatório com frequência, vários deles ligados à fimose, quando a cabeça do pênis não é esterilizada. Todos esses casos foram tratados aqui no hospital universitário. Esse último agora aqui, o colega daqui, um residente nosso, o Dr. Vessa, achou esse tumor no socorrão e já encaminhou também para tratamento. Então, essa ferida que a gente está vendo, lateral ao pênis, é uma metástase ulcerada que já comprometeu o vaso que vai para a perna, ou você arranca essa perna desse homem, ele vai morrer sangrando por lesão dessa artéria femoral. São outros casos que a gente trata aqui no hospital, já tratou aqui no hospital. Esse primeiro paciente superior do lado direito, acho que foi o doutor Leonardo que fez a amputação dele, consequentemente, com a linfadenectomia, é o superior do lado direito, para tratamento dessas metástases, e esses pacientes que estão fotografados na parte inferior, são todos eles tratados no hospital universitário e não são de muito tempo não, de 20 anos atrás, são de ano passado para cá, desse ano, tratados aqui no hospital. Quando a gente fala que só recebe pacientes T3, T4, é por causa disso, que a gente só pega tumores avançados. O que a gente pode fazer desses pacientes são cirurgias mutiladoras. Então, todo mundo tem uma cor. Câncer de próstata tem uma cor, câncer de mama já tem uma cor, câncer de colo já está querendo uma cor azul, ou já tem, câncer de rim está querendo colocar junto com a leucemia laranja, mas nós não temos nenhuma cor para o câncer de pênis ainda, porque é doença de pobre, de estado pobre, que não tem financiamento. Para câncer de mama, você tem 1001 formas de tratar, desde radioterapia a remédios que custam muito caro. Para câncer de próstata, tem 1001 formas para tratar, desde bloqueadores androgênicos, enfim, vamos a ser falado daqui a pouco aqui pelo doutor Ivaldo, mas tem quem sustente no laboratório linha de pesquisa para tratar, mas câncer de pênis não. É doença de pobre, região pobre, que ninguém se porta muito com pobre nesse país. Esse é o grupo do GECAP, da professora Silma, Dr. Ronald, Dr. Gil Eanes, e essa é a foto da nossa barreirinha dos Lençóis Maranhenses, que a gente sempre mostra Brasil afora. Quando a gente vai falar do Maranhão, todo mundo quer conhecer os lençóis, e a gente tem a honra de mostrar que esse é uma das regiões mais bonitas do nosso país. Infelizmente, é uma região também que produz para a gente tratar aqui muito câncer de pênis. Então, isso eu acho que a gente vai ter que fazer, é um trabalho que o Maranhão vai ter que fazer, e nós aqui do Hospital Universitário estamos em outro momento, em termos de Brasil, para ir atrás dessa doença e tratá-la na fase inicial. Muito obrigado. A equipe do Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão gostaria de agradecer pela sua atenção e convidá-lo a utilizar a plataforma de Telesaúde Brasil Redes para postar suas dúvidas. Estaremos à sua disposição sempre que necessário.